Boa noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco aqui nessa noite. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, o Joana de Anjos, Espírito Society. Alegra quando a gente vê essa casa muito cheia. Muito obrigado de verdade. Como a Marisa disse, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a caridade material e a caridade moral. Pouco mais de um ano, nós falamos sobre um tema parecido com esse aqui, e por um destino houve uma leve mudança no nosso schedule aqui de palestras, e o tema caiu para mim novamente, e eu pensei, nossa, que beleza, então vai ser fácil falar. Aí, refletindo no assunto, eu pensei, na verdade, é improvável que eu não aprendi a lição, né? Então, eu vou falar de novo para ver se eu aprendo, porque eu sou o mais próximo da minha boca é o meu ouvido, né? Então, e se você estava aqui ano passado, você provavelmente também precisa rever, né? Então, vamos ver aqui. A nossa agenda de hoje, vamos tentar definir o que é caridade, entender por que devemos praticá-la e falar especificamente sobre caridade material e caridade moral. Esses dois tópicos, eles estão diretamente ligados, né? Caridade material e moral. Não tem como você praticar um sem saber da outra. E aí, obviamente, todos aqui já ouviram falar nessa palavra caridade. O que é a caridade? É você ajudar o irmão, o mais próximo. E se a gente perguntasse para Jesus, como vocês acham que ele iria nos responder? Como que ele entende a caridade? Ele, através da sua vida, veio nos mostrar. Então, eu fui no Livro dos Espíritos, que é na terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala da lei de justiça, amor e caridade. E tem Allan Kardec, então, faz essa pergunta aos espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Os espíritos, então, respondem a Kardec: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Parece uma resposta simples, né? Vamos interpretar benevolência para com todos. Vamos ser pessoas benevolentes, boas, bondosas. Indulgência para as imperfeições dos outros. Indulgência quer dizer você perdoar a ignorância ou o mau comportamento das outras pessoas e perdoar também as suas ofensas. Então, vamos trazer essa reflexão para os dias de hoje. A Marisa tem a filha dela, elas têm um ótimo relacionamento, e a Marisa fez até hoje tudo para cuidar bem da filha dela. E se por acaso a filha dela, elas tiverem ali uma pequena divergência, não é por isso que a Marisa vai tratar a filha dela, não. Afinal, é a filha dela. Então, para alguém que é de dentro de casa, isso a gente traz para nós, é fácil a gente tratar alguém que a gente tem por perto, alguém que a gente ama, é fácil a gente tratar essa pessoa bem. Existe uma pessoa aqui nesse nosso país que ele é um filho de Deus, tão amado por Deus quanto a mim, quanto a você, quanto a uma criança recém-nascida. Essa pessoa, por exemplo, toma uma atitude de expulsar os ilegais do país, né? Estou falando do nosso presidente Donald Trump, por exemplo. E imagine, aquelas pessoas que vieram para cá, os filhos nasceram aqui, esses filhos são americanos, mas os pais estão sendo convidados a se retirar. A gente consegue amar essa pessoa como a gente ama o nosso filho, ou o nosso pai, ou algum familiar? Não, então, parece simples falar benevolência para com todos, mas não é tão simples. Por exemplo, nossos políticos do Brasil também, né? Então, nossa intenção aqui não é julgar ninguém, mas é analisar a nossa dificuldade em tratar as pessoas bem. Porque é muito fácil a gente tratar bem quem nos trata bem. Difícil é você devolver com a outra moeda, mostrar o outro lado da face. Tratar bem aqueles que nos tratam com arrogância, com
algum sentimento de inferioridade. Indulgência para as imperfeições com os outros. A gente sabe que no nosso dia a dia, e principalmente dentro da nossa família, sempre existe alguém que é mais difícil, né? E a gente também cruza com essas pessoas no nosso dia a dia. Eu lembro que da outra vez eu contei uma história do Chico Xavier, eu até gostaria de relembrá-la. Que o Chico, ele trabalhava numa mercearia, ou meio que bar, um bar assim, e nessa tinha várias pessoas bebendo, e nesse grupo tinha um cara que era, ele chamava de beberrão mesmo, muito arrogante, muito ofendia as outras pessoas. E o Chico uma vez quase foi discutir com esse cara. Mas ele viu, escutou Emmanuel falando que ele não deveria, e deixou passar. Um tempo depois, Chico foi para o Cerrado para colher plantas medicinais. Estava ele e um amigo dele. E nesse caminhar no meio do Cerrado, Chico se perdeu. E eu acredito que, mesmo com toda a sua mediunidade e suas orações, acho que todos os espíritos que poderiam ajudar estavam ocupados, por alguma razão. E eles ficaram perdidos. Até que, já bem tarde, eles encontraram uma casa e foram lá nessa casa pedir ajuda. E de quem era a casa? Daquele agressor do bar. Só que, nesse momento, essa pessoa acolheu os dois com mansidão, ofereceu a eles sopa quente e depois levou eles de volta para onde eles queriam ir. Então, veja, às vezes no momento de explosão que alguém tem com a gente, a nossa reação, o nosso instinto é devolver da mesma forma, com a mesma agressão. E é nesse momento que a gente tem que tentar trabalhar as nossas virtudes e ter indulgência com com as imperfeições dos outros. E perdão das ofensas. Esse é muito difícil, né? Quando alguém te trata de uma forma injusta e você, ou de repente, numa briga que você teve com algum familiar, acontece de você... A gente ouve falar de filhos que brigam com pais e ficam anos sem conversar, ou às vezes entre irmãos. Só essa pessoa sabe a dor que é essa briga, esse motivo dessa separação, e só ela mesma pode trabalhar nesse perdão, né? Por exemplo, hoje em dia, essa é uma coisa que não sei o que mais veio na minha cabeça e eu queria compartilhar com vocês. Eu estava lembrando do Nelson Mandela, ele ficou preso mais de 30 anos, tentando lutar pelas causas sociais da África, através, eliminando o apartheid. E depois que ele saiu, que ele tinha que, eu não lembro especificamente qual era a cerimônia, e a pessoa quem ele convidou para estar do lado dele era o carcereiro. Cerimônia de posse, quando foi eleito presidente. Então, imagine, ele foi capaz de perdoar o carcereiro que o aprisionou por mais de 30 anos. Imagina quão virtuoso não é essa pessoa. Um outro exemplo muito difícil, para vocês terem uma ideia de como é difícil perdoar. Imagine que você leva sua criança para uma escola de manhã e com essa moda infeliz de shootings, de tiros que a gente está tendo na escola, algumas famílias não conseguiram buscar as crianças com vida. Imagina como você consegue perdoar um atirador deles. Então, são exemplos graves que eu trouxe para a gente ver que não é fácil, mas que a gente deve começar a pensar nas nossas atitudes, nos pequenos momentos, no dia a dia. Numa ofensa, numa pessoa no seu trabalho que falou com uma voz alterada, ou durante o trânsito, alguém tacou um palavrão, uma coisa. É nesses momentos que a gente deve começar a trabalhar as nossas virtudes. Inclusive, o próprio Evangelho fala que o silêncio, muitas vezes, é uma virtude valiosa. Você saber ouvir uma ofensa e não se alterar e deixa aquele momento passar, o silêncio também é muito valioso. Então, essa é a definição que os Espíritos dão sobre o entendimento de Jesus para a caridade.
E vamos falar então, aqui ele complementa. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, mais uma vez, a definição de como nós devemos tratar o nosso próximo, palavras de Jesus nesse caso. E eu gostaria de ler um complemento dessa mesma resposta que está no Livro dos Espíritos, para que a gente comece a pensar, então, agora já sabemos o porquê da caridade, como é que a gente tem de caridade, e vamos então tentar falar agora sobre material e moral. Ele começa falando, ele dá continuidade nessa resposta dizendo: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica, e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentar o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que o separa. Então, ele dá uma noção bem prática de como amar uns aos outros como irmãos. Se você conhece alguém que está passando por um momento de dificuldade e você quer dar uma ajuda, você não só pode dar ajuda, mas trazer aquela pessoa para um estado de espírito melhor do que ela já se encontra. Ao invés de tentar humilhar e deixar bem claro que a situação dela não está fácil, além da caridade da esmola, como é que a gente deve agir, né? Tratando ela como nós gostaríamos de ser tratado. Então, já que falamos de esmola, tem mais um aqui. Por que devo praticar a caridade? Segundo as palavras do Cristo, só a caridade pode garantir sua felicidade futura, pois encerra implicitamente todas as virtudes que podem os conduzir à perfeição. É por isso que o Espiritismo cristão tem como máxima: fora da caridade não há salvação. Então, essa é uma definição que a gente deve utilizar tendo como base a nossa evolução espiritual. Não somente pensarmos nesta encarnação, né? Então, imagine, quando você pratica a caridade pura e de coração, você está ali, encerra implicitamente todas as virtudes que podem conduzir à perfeição. Qual é o nosso objetivo como espírito imortal? Chegar à perfeição. Até lá, a gente vai trabalhando essas nossas virtudes, e só no momento que realmente tiver capacidade de amar, sem nenhum tipo de vício, de egoísmo, por exemplo, de orgulho. Às vezes a gente consegue ajudar alguém, a gente sente no fundo um orgulho de fazer aquela caridade ali, e a gente vai chegar a um ponto que não vai sentir mais esse orgulho, porque o orgulho ele é um primo ali do egoísmo, então você se sente superior, se sente melhor, né? Então, por isso que o Evangelho nos fala que nós devemos praticar a caridade, porque fora da caridade não há salvação. Caridade material. Nós comentamos que não só devemos dar a esmola, mas tratar como iguais todos os nossos irmãos, tanto os inferiores quanto os superiores. E, de acordo com o Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o que se deve pensar da esmola? Os Espíritos então respondem para Kardec: condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada fisicamente e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça
deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a assistência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então, eu tinha essa dúvida aqui, principalmente com o aumento do preço dos aluguéis e imobiliária. A gente percebe que está aumentando a quantidade de home Uma família, imagine uma mãe solteira aí com 3 filhos, ganhando um salário mínimo, como é que ela consegue viver aqui na imobiliária? Por isso que o aluguel aqui está, né? Então, a gente acha que porque está aqui nos Estados Unidos, não, aqui é um país de primeiro mundo e ninguém precisa de ajuda. Aqui é difícil, vocês imaginam lá no Brasil, né? Que mais ainda. E aí a gente vê nas esquinas aí muita gente pedindo ajuda. A gente deve ajudar ou não deve ajudar? Né? E nesse ponto eu fiquei... eu já havia, na verdade, me convencido de que a gente deve ajudar ouvindo uma palestra de uns judeus, nossos irmãos judeus, e eles têm como princípio o seguinte: se alguém chega para você te pedindo comida e água, você imediatamente dá, sem nem perguntar por quê. Porque esses são itens básicos de sobrevivência de uma pessoa. Mas se ela precisa de casa, e de trabalho, e outras coisas, aí sim, você pode ter mais tempo para poder verificar se aquela pessoa realmente precisa de ajuda ou não. E eu achei uma razão muito óbvia que me satisfez, e aqui o Espiritismo vem nos comprovar isso, que sim, a gente não deve somente ajudar com a necessidade, mas ajudar também a questão moral, a levar aquela pessoa e não piorar a situação dela, que já está numa situação de humilhação, como fala aqui, degradado fisicamente e moralmente. E ele ainda pergunta mais ainda: dar-se-á reproveis a esmola? Os espíritos respondem: não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem o serviço prestado com delicadeza. Então, mais uma vez a confirmação. Não há reprovação em você dar esmola. E aqui eu não estou falando só do dinheiro ali no sinaleiro, não, mas do prato de comida, da sopa, tudo isso a gente sabe da necessidade de alguém que está precisando. E o problema é a maneira como muitas vezes a gente faz. Dando sequência nessa resposta, o Evangelho fala o seguinte, que o descrédito existe na ostentação, né? Que às vezes a intenção de você fazer uma boa ação é o que está por trás, é a imagem que você quer passar. Eu sou bonzinho, eu estou ajudando essas pessoas, coitadas delas, como eu sou generoso, como eu sou bondoso, obrigado, Deus, por me dar tanto e poder repartir com meus irmãos. Então o problema é a atitude que você tem diante dessa esmola que você doa, né? A ostentação é que é negativa. E essa parte aqui que eu achei bem marcante é o final da parte no Evangelho que fala: não esqueceis nunca que o Espírito, podem ver que o Espírito está com letra maiúscula, então sempre que vocês verem isso é porque se trata do Espírito desencarnado. Qualquer que seja o grau de seu adiantamento, em situação como o encarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre o superior, que o guia e aperfeiçoa, e o inferior, para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Essas são palavras de São Vicente de Paulo. Vocês já devem ter visto aí muitos casos de assistência, asilo, orfanato, centro espírita, com o nome de São Vicente de Paulo. Eu fico imaginando como foi a última encarnação dele aqui, o trabalho essencial que ele deve ter desenvolvido para poder ser tão reconhecido. Então, ele, mais do que ninguém aqui, tem propriedade para falar essas palavras. E o que ele está querendo nos dizer aqui? Muitas vezes, esse nosso irmão que vem nos pedir ajuda, aqui nessa encarnação, ele é alguém que pode estar precisando de nós, ou até mesmo quer nos fazer passar por alguma prova,
Mas a partir do momento que a gente desencarna, a gente não sabe como é que é a situação desse espírito lá no plano espiritual. Como ele fala ali, ó, na erreticidade, né, que é o momento entre uma encarnação e outra. Então, muitas vezes a gente é colocado diante de pessoas aqui que a gente tem a oportunidade de ajudar, a gente não sabe se ajuda, se não, e às vezes essas pessoas que nós conseguimos fazer algum benefício, ou seja por uma oração, seja por uma palavra amiga, seja por até mesmo caridade material, no plano espiritual, a gente com certeza pode ser auxiliados por essa pessoa que passou por nossa reencarnação. Eu vou contar uma história para vocês que está no livro Jesus no Lar. Eu vou ler essa história, porque Chico Xavier, vocês sabem, ele era danado. Ele não conversava com qualquer espírito, era de Humberto Campos para cima, né? Se eu estudar muito e começar a fazer uma psicografia, vai sair pior que discurso da Dilma, eu acho. Querendo armazenar dentro e publicar uma meta que não existia. Esse é mais ou menos assim os espíritos com que eu consigo nesse grau de elevação que eu estou. Então, tendo em vista os exemplos de caridade que o Evangelho nos sugere, eu encontrei nesse livro aqui, Jesus no Lar, uma leitura chamada O Maior Servidor. Então, a história começa assim. Felipe, ele estava presente numa reunião familiar diante da presença do Mestre, né, de Jesus. Então, Felipe perguntou para ele: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Jesus refletiu alguns minutos e contou. Grande multidão se congregava em extenso campo, quando aí estacionou o famoso guerreiro, carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, convidando a todos os circunstantes daquela região ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer, então, os exercícios laboriosos, dando saltos. Todavia, mesmo depois de todo esse treinamento, continuou como antes, sem rumo, sem júbilo, perdendo todos os jovens nas atividades preparatórias de guerra provada. Depois, apareceu na mesma região um grande político. Esse político sabe bem familiar. Com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos, e não obstante a sementeira de benefícios materiais, introduzidos na zona de competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, de desengano, de discórdia entre os colaboradores. Ou seja, também não ajudou muito. Depois dele surgiu o filósofo, sobraçando volumosos... Olha as palavras, gente. Depois dele surgiu um filósofo, sobraçando volumosos alfarrábios, e dividiu o povo em várias escolas de crença, que em breve propagavam infrutíferas discussões no círculo de toda a gente. Ou seja, estava complicando mais ainda. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se do estímulo do pensamento, mas as perturbações se faziam acompanhar eram mais lastimáveis, ou seja, complicou mais ainda. Em seguida, compareceu o sacerdote. Agora vai, né? Vamos ver. Munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina em certas horas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. Está faltando alguém? Político, filósofo, o guerreiro. No extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho
nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença, a morte, a necessidade e a ignorância eram o fantasma de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas especularmente, todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se, lavrando uma resga do campo e adornando-o de flores e frutos preciosos. Conversava com seus companheiros de luta, aproveitando as horas do ensino fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que propusessem ouvi-lo. Ou seja, não estava obrigando ninguém a ouvir. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde, a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo de execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a Assembleia reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo em longos instantes de pensamento mudo, o mestre então terminou. Tudo isso, eu nunca falo direto, muita historinha para a galera. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, vai acima de todos. Então a gente fica pensando. Nós conhecemos como grandes inspirações para nós, como o assistente social, por exemplo, Divaldo Franco. O Divaldo Franco, ele não dá só o pão, ele traz as famílias para dentro da mansão do caminho e dá dignidade às pessoas, dando escola para as crianças e profissionalização para os jovens. Então, além da água e do pão, ele dá também a dignidade. E o que ele está fazendo, e essa leitura aqui que eu achei interessante é para quê? A gente não precisa ser um Divaldo Franco para poder ser um bom servidor e cuidar do nosso próximo, do tamanho próximo. Basta a gente trabalhar como, dando o exemplo, fazendo um bom trabalho, falando bem, inspirando as pessoas, falando de Deus para as pessoas no nosso dia a dia. Não precisa ser algo extraordinário. E então, vamos dar início a falar agora da caridade moral. O Evangelho pergunta: meus amigos, há muitos dentre vós têm ouvido dizer, como hei de fazer caridade, se a miúde nem mesmo do necessário dispõe? Os Espíritos respondem: meus amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Eu não sei vocês, mas muitas vezes a gente se pega pensando assim que, nossa, está tão difícil para mim, ninguém me ajuda, tão sozinho. Ou você tem alguém de casa, a pessoa faz piorar ali o seu dia a dia. E aí, ou então você está passando por uma dificuldade financeira, você pensa, como é que eu posso ajudar aquela outra pessoa que está me pedindo ajuda, se nem eu mesmo consigo me ajudar? E aqui ele está nos dando essas oportunidades aqui. Né? Que, primeiro, que eu acho que o Espiritismo nos ensina que nós não devemos nos colocar numa posição de vítimas. Coitadinho, né? Eu sou um coitado e é muito difícil essa minha expiação. Não, você tem o seu livre-arbítrio. Deus, ele colocou as leis divinas na sua consciência e Jesus veio nos mostrar o caminho de como seguir essas leis. Então, você tem todo o aparato para poder sair dessa situação, se ela não for do seu agrado, e você conseguir, então, dar um passo adiante. E qual que é a melhor forma para você fazer isso? Tirar o egoísmo e pensar no próximo. Tentar ajudar com aquelas ferramentas que você tem, fazer a caridade.
E aqui ele nos fala que podemos fazer por pensamentos, palavras e ações. Por pensamentos, orando por todos os sofredores, encarnados e desencarnados, desejando sempre o bem do próximo. Uma prece feita de coração os alivia. Para nós que moramos aqui nos Estados Unidos, temos familiares do Brasil, a gente sabe que é muito difícil quando você tem um problema aqui ou lá, e você não pode ter a pessoa por perto, né? Você quer ajudar alguém lá, ou você precisa de ajuda e a pessoa não está aqui. Mas, por pensamento, por meio de uma prece feita de forma sincera e de coração, essa pessoa vai ser assistida da mesma forma. Por palavras, dando um conselho, um consolo, um estímulo, fé em dias melhores e esperança na misericórdia de Deus. A boca fala do que está cheio o coração. Muitas vezes, quantos de nós estamos ali em meio a algum problema e sem esperança? Às vezes a gente perde a esperança, que você fala, nossa, como que eu vou sair dessa situação? E chega um amigo e fala, olha, calma, Jesus nunca nos abandona. Ele dá um exemplo aqui da seguinte forma. Deus nos olha a todos por cima. É como se nós subíssemos em uma montanha e fôssemos capazes de ver todos os grãos de areia. O vento toca os grãos de areia e eles têm ali o seu livre-arbítrio. Mas de cima da montanha a gente consegue ver todos. A mesma coisa é Deus. Então a gente nunca está desamparado. Nunca está desamparado. E o quanto é valioso quando você está num momento desse e você recebe uma palavra de consolo, um estímulo, uma palavra de fé. Não, você vai conseguir sair dessa. Tenha fé. E a pessoa então fala, não, realmente eu vou conseguir sair dessa. Uma simples palavra pode mudar o pensamento negativo de uma pessoa. E hoje em dia com o WhatsApp é mais fácil ainda, né? Porque tem inúmeras mensagens lindas. Eu particularmente prefiro uma que você mesmo escreve do que aquela bonitinha, cheia de coisinha, que copia e cola, né? Mas já vale sem dúvida, né? E por ações, oferecendo um sorriso ao irmão, um gesto afetuoso, dispensando-lhe singela atenção, prestando-lhe pequenos favores, tratando-no como gostaríamos de ser tratados. Então, o principal é isso. A linha de raciocínio é essa. Trata o seu próximo, aquele que precisa de ajuda, como você gostaria de ser tratado, né? E, abrindo um parêntese, aqui na nossa casa a gente tem um atendimento fraterno. Se vocês se sentirem necessidade de uma palavra acolhedora, basta você falar com a Marisa, com a Cláudia, com a Mirce, elas vão fazer marcar um horário e vocês podem conversar através do atendimento fraterno. Então, qual a diferença então entre a caridade material e a caridade moral? Enquanto a primeira ocupa-se em atender o necessitado com bens materiais, a segunda consiste em conviver com o próximo, dispensando-lhe o tratamento e as atenções que gostaríamos nos fossem dispensados. Na caridade material, dá-se o que se tem, e na caridade moral, dá-se o que se é. E, hoje em dia, o mais difícil, um dos bens mais valiosos que nós temos hoje em dia é o nosso tempo, né? Então, todo mundo aqui tem muitas atividades e quando você dá o tempo e aquilo que você tem dentro de você doa para outra pessoa, isso é um exemplo de caridade moral. Como podemos exercitar a caridade moral? Pelas pequeninas ações de cada dia, como tolerar o semelhante, não desejar o mal ao próximo, não revidar as ofensas, saber calar, ignorar a má palavra e o mau procedimento, começando sempre pelos nossos familiares. A caridade moral, que todos podem praticar, nada custa, porém é mais difícil de exercer-se. Dessa resposta, uma definição, um bom começo para nós é começar pelos nossos familiares. Como nós falamos, foi a Cláudia numa palestra que
e a Dani também falou sobre a estrutura familiar, a nossa família é como se fosse uma célula. E ali, se a gente consegue manter essa célula funcionando perfeitamente, a gente consegue, então, expandir todo aquele funcionamento que é feito pelo órgão, sistema, organismo, e assim, a família, o nosso bairro, a nossa cidade, e assim por diante todo o nosso planeta. Por que a caridade moral é mais difícil de praticar do que a caridade material? Porque nos exige verdadeiro sentimento de fraternidade, espírito de renúncia e tolerância, princípios tão contrários ao egoísmo a que ainda estamos presos. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras, as criaturas, e é o que menos fazei neste mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Vejam aqui que a diferença desse verbo que ele usou aqui, suportarem umas às outras, né? Foi bem mais legal que Jesus, né? Que Jesus falou que a gente deve amar uns aos outros, inclusive aos nossos inimigos. Aqui ele já pegou mais leve, falando que se a gente conseguisse simplesmente suportar, já seria um exemplo de caridade moral. E agora, para testar a caridade de vocês, eu vou tentar cantar uma música. Essa música, vocês já sabem, eu não sou cantor, eu sou bem falhado, mas eu sei que vocês são caridosos. Tendo em vista a caridade moral, e nessa correria que nós vivemos hoje em dia, pelo nosso sustento, pelo dinheiro, a gente às vezes esquece de dar valor no nosso irmão, aquela pessoa que trabalha com a gente, convive com a gente no nosso dia a dia, nossos familiares, pais, filhos, cônjuges. Então, eu vou tentar cantar, e eu peço a vocês a generosidade de não prestar atenção nem no violão e nem na minha voz, mas na letra da música, tá bom? Então, eu vou ser generoso para vocês seguirem aí. Eu não deveria estar fazendo isso, mas... Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir o universo tão vasto e é saber sonhar. E então fazer valer a pena a festa que ele fez pra acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser a vida e também ter morada em outros corações. E assim ter amigo contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos os presentes que abrem força da porta de mim. Não é sobre tudo que seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada sorriso que se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida que bala é passeio e a gente é só passageiro pra desaparte. Vai, 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 segura teu filho no colo,
Sorri e abrace seus pais enquanto estão aqui. E a vida é brindar parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Essa é a bibliografia, são os livros que nós usamos para a referência da aula de hoje. Gostaria que vocês levassem essas 3 frases. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão para as ofensas. Muito obrigado a vocês.